Olá pessoal, bem-vindos. O Eratóstenes, que viveu na Grécia no século III a.C., ele era matemático, gramático, astrônomo, geógrafo. Ele é considerado inclusive o pai da geografia. Ele fez mapas do mundo, enfim, o cara era um gênio. Ele sabia que os raios do Sol são paralelos, por causa da grande distância que o Sol está. Ele foi diretor da Biblioteca de Alexandria, uma das maiores que o mundo já teve. Ele leu em um pergaminho que no dia 21 de junho, ao meio-dia, na cidade de Siena, o sol estava a pino, ele não produzia sombra. E no mesmo dia, na mesma hora, na cidade de Alexandria, uma vareta na vertical produzia sombra. Inclusive com esse ângulo aqui medindo 7,2 graus, nesse dia, nessa hora. Aqui ângulo nenhum, aqui um ângulo de 7,2 graus. Então, isso só poderia ocorrer se a superfície da Terra fosse curva. Veja por quê. Olha lá, no dia 21 de junho, ao meio-dia, Siena, Alexandria, raios paralelos. Se a Terra fosse plana, o Sol estaria a pino no dia 21 de junho ao meio-dia nas duas cidades. Mas não foi isso que ele verificou. Então, veja bem. O que ele verificou foi o que eu acabei de te mostrar no outro desenho. Em Siena não tinha sombra, em Alexandria tinha sombra. Então veja, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, ligadas aqui ao centro da Terra. Esse ângulo de 7,2 graus é congruente com esse ângulo central, porque eles são ângulos alternos internos, eles são congruentes. Então, dividindo a circunferência 360 graus por 7,2, ele encontrou 50, ou seja, essa distância é 1/50 da circunferência terrestre. E onde ele arrumou esses 800 quilômetros? Ele arrumou um especialista em medida de distância, naquela época devia ter bons especialistas nisso, e esse especialista, não se sabe quanto tempo depois, deve ser muito tempo depois, trouxe para ele a medida da distância entre a cidade de Siena e Alexandria, 800 quilômetros. Então veja lá, 360 graus dividido por 7,2 graus dá 50. 50 o quê? 50 setores de 800 km cada, ou seja, 50 arcos de 800 km. Multiplicando então 50 por 800, 40 mil quilômetros. Ele fez uma medida bastante precisa para a época em que ele viveu. E dizem os especialistas que o erro dele foi muito pequeno, uma medida muito boa, muito precisa para a época. Então, nesse caso, ele fez duas coisas importantes. Primeira, ele provou que a superfície da Terra é redonda. Ele, inclusive, acreditava que a Terra era uma esfera perfeita. A gente sabe que não é, mas é redonda, né? Então ele provou isso, que a Terra é redonda, e segundo, que a circunferência terrestre tem 40 mil quilômetros. É um pouco mais que isso, pouca coisa, o erro muito pequeno dele. Então é isso, está aí explicado. Espero que tenham gostado. Bons estudos. Abraço, tchau, tchau.